Boa tarde, Kennedy, Toledo, Analyzers. Estou feliz de estar aqui com vocês de novo. A Opa, gente não obrigado. precisa apresentar. Oh, desculpa, Zé. A gente não Não, precisa não, apresentar fala. a Samira aqui, né? Mas, enfim, vamos apresentar. Ela é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e é doutora em administração pública. E já fez vários programas com a gente. É uma craque aí nessa área e em outras áreas também. E é uma honra ter a Samira com a gente aqui hoje. Samira, o ministro Ricardo Lewandowski acabou de lançar lá em Brasília, houve uma cerimônia, uma portaria com diretrizes, né, para o uso da câmara corporal pelos policiais. O Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, inclusive estava lá na cerimônia, comentou lá a portaria, e o governo de São Paulo também está preparando, né, lançou um edital para comprar mais câmeras para os policiais usarem. Depois de muita resistência, a gente sabe que isso começou no governo Dória e tal. Eu gostaria, Samir, nós vamos fazer a pergunta para você, que é a seguinte: quais as diferenças de Lula e de Tarcísio, né, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, para o uso de câmeras nas fardas de PMs? Se você puder explicar um pouquinho, né, essa regulamentação que a gente está vendo hoje e o que o Tarcísio gostaria, e a gente analisar a eficácia das duas visões, por exemplo, a sua opinião. Tá, Antes da Samira responder, eu vou só fazer uma Uhum. advertência, que a gente presumiu, e eu não sei se equivocadamente, que havia diferenças. Vamos ver se a Samira enxerga alguma ou não. Há algumas diferenças, né, Samira? Enfim, é, ou não. Vamos lá, palavra com a Samira. vamos lá, poucas. Que, tipo assim, a Uau, gente vamos dividir poucas. em dois pontos. O primeiro ponto é as diretrizes divulgadas hoje pelo Ministério da Justiça para a utilização de câmeras corporais por todas as forças policiais do país. Lembrando que essas diretrizes são recomendações, mas que vinculam, por exemplo, a implementação dessas diretrizes à utilização, o financiamento de ações do gênero pelo Fundo Nacional de Segurança Pública ou pelo Fundo Penitenciário Nacional. Então, se um Estado quer utilizar a grana do Ministério da Justiça, de um desses fundos, ele precisa atender às diretrizes. Então, eles não podem, Esses né? fundos são significativos, Samira? Depende do orçamento do Estado. Para São Paulo, por exemplo, dá para dizer que é dinheiro de pinga. Tá. Porque São Paulo tem um orçamento muito grande na área de segurança pública e, enfim, mais de 130 mil policiais, entre policiais militares, civis, peritos. Mas tem estados menores que qualquer capacidade de investimento depende necessariamente desses fundos. Então, eles podem sim induzir em alguns locais a adoção dessas normas. E essas normas eram muito esperadas, tanto porque, né, era necessária uma regulamentação nacional, como porque cada estado tem feito de um jeito. Então, a primeira experiência que a gente teve de câmeras corporais no Brasil foi iniciada em 2019 pela Polícia Militar de Santa Catarina, mas a experiência de São Paulo, iniciada em 2020, na gestão Dória, foi a que se tornou mais famosa pelos resultados muito expressivos, muito positivos, enfim, em diferentes direções, né? Na redução da letalidade provocada pela polícia, no menor número de policiais assassinados na história, nos primeiros 2 anos de programa, com a redução da subnotificação de ocorrências de violência doméstica. Então, a gente teve aí uma série de efeitos positivos, e isso acabou influenciando vários estados a implementarem um modelo de câmeras corporais parecido com o de São Paulo. Mas eu diria que tudo isso foi feito um pouco com o carro andando. Mesmo São Paulo, depois de começar o programa de câmeras corporais, foi ajustando vários aspectos no meio do caminho. Então, como é que o judiciário vai ter acesso a essas imagens? Como é que a Defensoria Pública vai ter acesso? Tudo isso foi feito ao longo dessa implementação. Então, feito esse disclaimer, o que dizem as diretrizes, né, divulgadas hoje? Elas falam sobre três possibilidades de acionamento das câmeras corporais, né? Acionamento barra gravação, que é a gravação ininterrupta, que é um modelo que São Paulo utiliza hoje. Então, o modelo vigente tem gravação ininterrupta, o policial tira a câmera da doca, que é como se fosse uma bateria, né? Ali uma estrutura onde fica carregando, coloca lá no fardamento, ela já começa a gravar e grava 12 horas do turno de serviço. Ele não consegue desligar a câmera. E concede Isso outra. foi uma herança do governo Dória, né? Que o Tarcísio recebeu e até agora não tinha mudado. Exato, ele reclamou bastante disso, né? Vamos lembrar que durante a campanha o Tarcísio, várias manifestações, disse que ia acabar com o programa de câmeras corporais.
Quando ele assumiu o governo, ele acabou recuando e, enfim, e agora anunciou a substituição dessas câmeras. Hoje elas gravam ininterruptamente e influenciaram várias polícias a fazerem do mesmo jeito. O edital, as diretrizes do MJ prevêem essa possibilidade da gravação ininterrupta, mas prevêem outras duas possibilidades: que as câmeras sejam acionadas remotamente ou que as câmeras sejam acionadas pelo próprio policial, ou seja, o policial Desculpa, decide. Samira, deixa eu ver se eu entendi. Mas Os caras fizeram uma portaria para dizer que você pode ter três jeitos de ligar a câmera: o tempo todo, remotamente ou pelo policial. Existe algum outro? Não Porque, ligar, né? não, é que então, eles estão dando. o Samira, mas a coisa pelo próprio policial, pela portaria, é no momento de intimidade. O cara vai ao banheiro, o cara está descansando. Essa que grava ininterruptamente hoje, direto, essas 12 horas em São Paulo, a regra do Dória. Se o cidadão vai ao banheiro, se ele vai descansar, ela Ele continua pode tirar, gravando. ele pode Ele tirar. pode Não, tirar, sim, claro, ele tira a câmera quando ele vai no mas banheiro, ele, quando ele mas vai ele, almoçar. mas ele não desliga a câmera. Não, ela não desliga, por isso que ele tira a câmera. Tá. Ela não Então a desliga, ela vai diferença é gravar. essa. A diferença é essa. Não, Aí o que que vamos falar acontece? claro. Desculpa. Eu acho que, né, a gente está aqui tentando ser educado. Eu vou ser estúpido. O cara tira a câmera quando ele vai cometer um ilícito, né? E se ele pode desligar a câmera, e assim, mesmo com a câmera gravando o tempo todo, o UOL já publicou uma série de reportagens do Lisador mostrando como alguns PMs desenvolveram técnicas para cometer ilícitos, cometer atos violentos sem que a câmera pegasse, né? O cara põe a câmera para cá e atira para lá. Ou seja, porque existe uma desconfiança em relação à ação dos Sim. policiais, que foi confirmada pelas estatísticas, porque diminuíram os assassinatos pelos policiais e aumentou a segurança deles próprios. Desculpa, Samira, eu só fico indignado e daí eu não consigo me conter. Essa regulamentação, essa portaria é ruim, Samira, você acha? A portaria ela não é ruim, mas ela dá margem para alterações no programa de São Paulo, como as propostas pelo edital divulgado recentemente pela Polícia Militar, né? Então, o que que eu disse e que o Toledo comentava? Hoje elas gravam ininterruptamente, porque é um mecanismo de você não só fortalecer o controle do policial que está na ponta, mas também de você captar mais imagens em situações em que o policial eventualmente não vai acionar a câmera. A gente tem vários estudos no mundo todo, especialmente nos Estados Unidos, que tem mais de 16 mil polícias, sobre o impacto da utilização das câmeras. E o que que eles são unânimes em dizer? Que na maior parte das vezes o policial não liga a câmera no momento do atendimento da ocorrência, né? E em média isso está em torno de 70%. Tem inclusive um estudo que foi feito pela Universidade de Stanford, um piloto com o BOPE aqui na Rocinha, no Rio de Janeiro, em que eles verificaram isso. Em 70% das ocorrências, o BOPE não acionou a câmera quando a gravação dependia que ele ligasse a câmera. Então, assim, o que que o Ministério da Justiça fez? As diretrizes prevêem as três modalidades de gravação que existem hoje no país. Então, eles poderiam eventualmente ter dito: olha, recomendamos apenas a gravação ininterrupta? Poderiam, só que teriam alguns estados, algumas polícias que estariam de fora dessa normativa, ou que, enfim, né, que estariam descumprindo essa diretriz. O que que eles fizeram, então, para contornar isso? Eles preveem as três formas de gravação e, no artigo seguinte, dizem: recomendamos a gravação ininterrupta. E aí, num outro artigo, eles dizem: olha, essas são as situações em que o policial tem que gravar, que é basicamente tudo, né? Então, assim, se a gente supor que o policial vai cumprir o protocolo, ele vai gravar tudo. A grande questão é, todas as evidências científicas mostram que o policial não cumpre o protocolo e normalmente não liga a câmera corporal. Ô, E isso nos Samira, leva... a, Diga. a portaria é ruim, porque quando ela pega e ela abre essa exceção, ela fala: eu recomendo que grave o tempo inteiro, eu recomendo que seja ininterrupto, mas ela permite, na recomendação, que faça diferente. Por exemplo, é um recuo em relação à política do Dória, não é? Vai É, recuar, vai é piorar. um, Né? Então, é assim, um, é uma coisa meio covarde até, né, do Lewandowski, do governo federal, assim, quis ficar bem com todo mundo. Então, pode tudo. Ó, eu recomendo que não faça, mas pode fazer o que você quiser. Recomendo que você não mate, mas se você quiser matar, mate. Recomendo que você não cometa crime, mas se você quiser desligar para cometer crime, cometa. Parece isso, não?
Então, de algum modo, é isso, eles quiseram agradar todo mundo e saíram um pouco aí pela tangente, prevendo todas essas possibilidades. Como é que isso nos conecta à discussão do edital divulgado pela Polícia Militar? Em tempo, a Secretaria de Segurança Pública acabou de divulgar uma nota dizendo que a Polícia Militar cumpre com todas as diretrizes do edital, das diretrizes divulgadas hoje pelo Pois Ministério da é, Justiça. É a prova, né? É CQD, como é isso. queríamos demonstrar, né? A nota da Polícia É, Militar de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, prova que o edital e nada é a mesma coisa. Valeu, Lewandowski. O que É que a nota da acontece com o PM de novo São Paulo. edital? E por que que o novo edital é um risco a essa política que vinha sendo bem sucedida? O Toledo falou, né? O Luiz Adorno fez várias matérias mostrando que os policiais obstruíam a câmera para evitar gravar situações de confronto, né? Ou mesmo de execuções. Enfim, criaram mecanismos para evitar essa gravação. Isso de fato aconteceu, mas até 2022, até o final da gestão Dória, o programa vinha sendo muito bem sucedido porque a gente tem que lembrar que a tecnologia ela não é uma panaceia, né? Ela é mais um instrumento que pode servir para o controle, mas você tinha ali um grupo de oficiais dentro da Polícia Militar e o próprio governo que bancaram, né? Isso foi uma decisão política, bancaram uma política de controle do uso da força da polícia. Eles resolveram que a polícia precisava ser menos violenta e eles conseguiram esse resultado. A grande questão é quando o Tarcísio assume, tanto ele quanto o secretário da Segurança mandam para a tropa o tempo todo sinais para dizer o mínimo muito dúbios em relação a isso. Não vamos mais usar a câmera inibe a ação do policial. A gente tem vários casos de ocorrências lá na Baixada Santista, né, naquelas ocorrências que mataram dezenas de pessoas, em que os policiais sequer estavam usando a câmera corporal e ninguém foi punido por isso. Então, se você não tem ali os oficiais, a corporação cobrando que a tropa utilize a câmera, e se ela está sendo conivente com o fato do policial não usar, não tem milagre, né? A tecnologia ela não vai fazer milagre. Isso se E a gente já agrava está com o novo vendo, edital. a meu ver, pelo que você está falando, Samira, isso vai agravar um fenômeno que uma reportagem da Folha dessa semana, da semana passada, mostrava que, mesmo nos policiais que usam a câmera, porque não são todos que usam a câmera em São Paulo, aumentou o número, a letalidade, né? Mataram mais gente, mesmo aqueles usando câmera, que vai ao encontro daquela reportagem do Adorno que você mencionou das Isso. técnicas para, né, obstruir a câmera e não deixar ela filmar a ação. Ou seja, a gente já tem uma tendência de aumento exponencial da letalidade policial em São Paulo depois que o Tarcísio assumiu e o Derrite implementou uma nova política mata geral. E agora você vai ter o agravamento dessa situação. Ou estou sendo pessimista? A Não, reação do Derrite, Samira, só para você comentar após a cerimônia, ele pegou e falou que a portaria tem muita aderência com o que está sendo feito em São Paulo e que se gasta muito recurso para armazenar as 12 horas. Por isso, tem que dispensar esses vídeos de rotina e gravar só o que tem relevância. Mas ele usou a expressão, tem aderência com o que está sendo feito em São Ainda Paulo. Ele tirou uma gostou da onda, né? portaria. Falou, não, eles aderiram a gente, né? Basicamente foi Tem isso que ele aderência. falou, né? Tem aderência. Então, o novo edital prevê que o policial só acione a câmera quando ele quiser. A Secretaria de Segurança Pública diz: não, não é bem assim. O polícia tem os protocolos e o policial tem que acionar a câmera toda vez que ele vai fazer o atendimento de uma ocorrência. Mas se a gente já sabe, por várias evidências científicas, que na maior parte das vezes o policial não aciona a ocorrência, não aciona a câmera, e veja, ele não aciona eventualmente porque ele vai, enfim, cometer algum ilícito, ele quer fazer uma abordagem Esquece. truculenta, mas também porque ele esquece, porque, enfim, porque ele pega uma situação de flagrante e ele precisa sair correndo atrás de um suspeito. Enfim, tem uma série de circunstâncias que podem influenciar para o policial não acionar, né? Então, na maior parte das vezes, ele não aciona. Mas o novo edital prevê que eles vão acionar quando quiserem, então vai depender da discricionariedade do policial que está na ponta decidir o que ele grava ou não, com a possibilidade do acionamento remoto. O que isso significa? O Copom vai poder ligar a câmera desse policial. E eu vi algumas entrevistas do governador vendendo isso como, olha, é um instrumento de compliance, isso vai melhorar muito o controle. E a gente precisa deixar muito claro que, enfim, é bobagem dizer isso. O Copom está ali, enfim,
a possibilidade de um acionamento remoto é numa situação muito, sei lá, peculiar. Os policiais estão tem uma manifestação. Os manifestantes estão super agitados, jogando pedras contra os policiais, gritando. O comando precisa entender como é que ele vai, enfim, direcionar a tropa, o que ele vai mandar a tropa fazer. E ele tem a possibilidade de acionar ali e entender qual que é o clima, o que o policial está enfrentando. Mas ele não vai monitorar, e, assim, ao mesmo tempo, 12 mil policiais. Vocês concordam comigo? Nem essa Estaria de função. 12 mil pessoas do outro lado, né? Nem Um essa é para a função do um Copom. para cada policial. Mas o que me parece uma hipocrisia sem tamanho é que a ordem para matar parte de cima. Se não partisse de cima, não tinha mudado as estatísticas, tá certo? Não foi, bastou mudar o governo, mudar o secretário da Segurança, que o negócio que estava em queda subiu que nem V. Foi a única recuperação em V da história do bolsonarismo, muito diferente daquela econômica prometida pelo então ministro da Fazenda, né? Que vai bater lá embaixo, depois vai subir, que é uma maravilha a economia e tal. Obviamente não aconteceu, mas com as mortes aconteceu. E se a ordem vem de cima, é claro que o Copom não vai acionar, como o policial não vai acionar horas. Esse é o ponto. A tecnologia ela não faz milagre, né? O que acontece com o novo edital? né? Na prática, o governo de São Paulo está sacramentando uma promessa de campanha do Tarcísio, que era o desmonte do programa. Acho que isso já vem acontecendo desde o início, né? Com todas essas circunstâncias que né, você mesmo cita, Toledo, que a imprensa já cobriu, já noticiou, então isso já era um desmonte do programa, mas agora isso é sacramentado com essa mudança da gravação ininterrupta para a possibilidade do policial acionar a gravação. Tem uma outra diferença, e essa eu diria que essa é a única diferença em relação à diretriz do Ministério da Justiça, que hoje, como a gravação é ininterrupta, a gente tem dois modos de gravação, né? Então, aquela gravação que eles chamam de rotina, então, o policial, ele saiu com a câmera, ele está gravando em modo rotina, quando ele vai atender uma ocorrência, caso ele opte por acionar a câmera, ela também passa a captar o áudio. Então, ela grava ininterruptamente, mas o áudio depende do acionamento do policial. Isso é o que funciona hoje. E esses vídeos, cada um fica armazenado por um tempo. Então, esse vídeo de rotina fica 90 dias no servidor, né, na nuvem, e esses vídeos que o policial tem intencionalidade de gravar ficam 365 dias armazenado. O novo edital prevê que eles só serão armazenados por 30 dias. Isso contraria a diretriz. A diretriz do Ministério da Justiça fala que os vídeos devem ser armazenados por, no mínimo, 90 dias e aqueles que vão ser elementos de prova judicial por um ano. Veja, então, com esse novo edital, a PM, com esse armazenamento de apenas 30 dias, inviabiliza a possibilidade de Defensoria Pública, Ministério Público ou Tribunal de Justiça utilizarem essas imagens como elemento de prova, né? Então, acaba se tornando um Apagou. instrumento Isso. operacional e de vigilância única e exclusivamente. Isso, Mal dá para o inquérito policial. o inquérito policial tem 30 dias, né, para ser concluído, e a gente sabe que normalmente ele não é concluído em 30 dias. Então, com esse descarte em 30 dias, ninguém Eu conseguiu já estou vendo, utilizar. eu já estou vendo o promotor lá mandar um pedido para a secretaria, falar, me manda as imagens. Ah, apagou, Mas não tem olha, mais. eu acho que o fato do Derrite estar no anúncio do Ministério da Justiça é um aceno do governo Tarcísio, e eu acho que eles vão se adequar, porque a única coisa do edital que contraria as diretrizes do governo federal é o tempo de armazenamento. O resto Isso. está tudo previsto. Então, me parece Olha, que ele terá isso. Isso olha é só, dinheiro, né? É custo, né? Porque você manter o dinheiro, o argumento deles é econômico. Agora, obviamente, essa é uma desculpa, porque a política é uma política de fazer aquilo que o bolsonarismo prega, né? Mandar o cacete nos estudantes, matar pobre, preto e favelado, fazer aquilo que o senso comum do bolsonarismo acha que é bom para a segurança pública. Eles disfarçam, põem uma linguagem diferente, mas na prática o que eles estão fazendo é isso, é promovendo o extermínio das populações mais carentes e alguns bandidos no meio, mas é quase que uma morte José, acidental, né? tem muito comentário aqui, é bom que a Samira escute também.
Fuga Cacilde, você tem dinheiro para policial aposentar trabalhar em escola cívico-militar, tem dinheiro para Câmara, questão do orçamento. César Fábio Miller, tudo meio abuso de poder. Alex Caribe, o policial da Rota morto no Guarujá tinha câmera que fotografou o marginal hoje preso graças ao equipamento. O João Senac, quem não quer as câmeras é porque tem o que esconder, simples assim. A Cristina Falasco, é para ficar indignado mesmo, viu, Toledo? É um absurdo toda essa política de segurança, a violência incentivada pelo governo Tarcísio. A Priscila Afonso, Samira, ela fala assim: o Lewandowski não poderia fazer outra coisa a não ser recomendar. Para ser diferente, teria de se mudar a matéria constitucional. Ora, na recomendação você podia fazer o que é o ideal, né? Porque você sabe que para mudar no Congresso tem que É, negociar. Então, se você só recomenda, que, você não já que ninguém recomenda o vai ler mesmo, ideal, né? né? Enfim, eu entendo, mas fazer uma recomendação que não seja dura, ideal, já que é recomendação, recomende o que seria melhor, né? Mas enfim, é o que a Priscila Afonso registrou aqui. Para poder ser vinculativo, como você explicou, tinha que mudar. A Agora, história e Samira, resistência, eu ia acabar aqui, Zé, desculpa, só, mas Kennedy. o Vai bom lá. policial, quando entra na corporação e tenta ser coagido, ele tem na Câmara uma proteção. O Pablo Moreira, o Ministério da Justiça, ganha o quê? Dando guarida para a polícia violenta do Tarcísio. A Essa é a minha Samira, a palavra. pergunta para a Samira. O que o Ministério da Justiça ganhou fazendo esse showzinho hoje? Me parece que eles quiseram contemplar os modelos já em curso no Brasil. Então, essa história do acionamento, por exemplo, pelo próprio policial, é o modelo utilizado pela Polícia Militar de Santa Catarina, que foi o primeiro a implementar, né, no contexto nacional. Então, me parece que, enfim, foi uma forma de apaziguar os ânimos junto com as polícias militares de modo geral. Então, isso tem relação com o governo Tarcísio? Tem, mas também tem relação com outras polícias militares que já adotaram ou que estão adotando modelos diversos do de São Paulo. Mas é importante a gente chamar atenção, né? A única avaliação que nós temos no Brasil hoje, cujos resultados foram tão positivos na utilização das câmeras, foi justamente o modelo de São Paulo. E por quê? Porque tem a gravação ininterrupta. Tanto que é curioso, né? Eu ouvi hoje, esses dias de um colega, porque a gente tem uma pesquisa do Datafolha que mostra que 88% da população aprova o programa de câmeras corporais. Então, é um programa que não só tem, né, ótimos resultados, mas também é muito bem quisto pela população, né? E eu ouvi de uma amiga esses dias, 88% da população, acho que nem Nutella tem 88% de aprovação, né? Então, é curioso, no mínimo, que o governo desmonte um programa que tem ótimos indicadores, que é aprovado pela população, com o argumento da redução de custos, embora eles não tenham divulgado publicamente nenhum documento que indique de quanto seria essa economia. Lembrando, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou na semana passada uma nota com outras 17 entidades da sociedade civil analisando o novo edital e chamando atenção, enfim, para uma série de retrocessos que podem acontecer no programa. E em determinado momento a gente mostra que no ano passado o custo das câmeras corporais correspondeu a 0,7% do orçamento da segurança pública. Nada, né? 0,7%. Nada. E quantas mortes evitou, né? É só Quantas ver. mortes evitou? Quantos Dá processos para judiciais calcular foram, o preço de uma vida, quantos o processos dinheiro que eles judiciais gastaram. foram instruídos pelas evidências produzidas pelas câmeras? Quantos policiais foram inocentados ou acusados, né, de alguma ilegalidade com as câmeras corporais? Quantos infratores foram condenados porque você tinha ali? Vamos lembrar a situação do cara da Porsche, né? O motorista da Porsche tinha uma gravação ali, e isso acabou ajudando na decisão judicial para que ele fosse preso, porque ele claramente estava embriagado, ele estava bêbado, mas não tinham feito bafômetro. Foi a imagem das Uhum. câmeras corporais dos policiais que ajudaram. Então, é bom para todo mundo, mas tem mais um elemento, gente, que eu queria chamar a atenção aqui, que consta do edital e que tem sido pouco falado e que me parece que ele é decisivo. Porque essa história da gravação ininterrupta ou não, né? Ela, de algum modo, só vai funcionar, a gravação ininterrupta só vai funcionar se o policial estiver utilizando um bom equipamento.
né? E nós não temos tantas empresas hoje que utilizam, que desenvolvem esse equipamento que são as câmeras corporais. É muito comum que formem-se consórcios de várias empresas, então uma empresa vai fornecer o sistema de evidências, e aí eles compram uma câmera pronta da China, coloca ali o logotipo e fornece essa solução para a polícia, porque ofereceram um ótimo preço na licitação. Então, até saiu uma matéria ontem falando sobre a Polícia Militar do Paraná, cujos policiais estão tendo problemas porque a câmera ela cai do fardamento. E, então, assim, o policial vai correr, uma coisa comum, né? Ele vai atender uma ocorrência, ele corre, a câmera cai. Então, assim, as câmeras não só não funcionam direito, como tem casos em que o policial perdeu a câmera e precisou ressarcir o governo do estado, porque afinal a câmera estava em posse dele, ele perdeu a câmera, então ele vai precisar arcar com Não esse. vou correr porque a câmera cai. Essa é sensacional. Essa ultrapassou todos os limites. Então a gente tem uma questão aí que a qualidade desse equipamento importa. Nas licitações de 2020 e 2021, hoje a gente tem 10.125 câmeras em funcionamento. Foram contratadas em duas licitações, elas são alugadas, tá? Importante deixar claro, elas não são do governo do estado. Desses dois editais, o que dizia o edital? Olha, para poder concorrer à licitação, as empresas vão ter que comprovar que já forneceram pelo menos 50% do objeto licitado, né? Então, elas têm que mostrar capacidade técnica, não é só o preço que importa. Essas empresas precisam mostrar que elas têm qualidade técnica para dar conta de um contrato desse tamanho. O primeiro contrato era de 2.500 câmeras, então 50% daria 1.250 câmeras, e no segundo, 7.000 câmeras, ou seja, a empresa precisava comprovar que já tinha fornecido no mínimo 3.500 câmeras. Isso, Ou inclusive, seja, a mesma empresa, né? Porque ela tinha 1.250, vendeu mais 2.500, dá o número mínimo para ela poder disputar a segunda fase. isso. Então, no caso, nos dois editais foi selecionado o mesmo consórcio que é a Advanta e Axon, que fornecem as câmeras hoje. E o que acontece? Onde é que está amparado isso, né? Os editais anteriores estavam amparados por uma súmula do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é a súmula 24, que diz que as licitações devem exigir entre 50% e 60% como comprovação técnica. E o que tem nesse edital? E aí, para mim, é a cereja do bolo, né? O que diz o edital novo da Polícia Militar de São Paulo? Que vão contratar 12.000 câmeras, ou seja, vai inclusive ter uma expansão desse programa que eles queriam tanto acabar. As empresas precisam comprovar ter fornecido 500 câmeras, que dá 4% do objeto licitado. E Kennedy, eles vamos nem fazer uma falam. empresa aí, vamos lançar, vamos entrar lá na concorrência. E 500 você câmeras, a encomenda gente lá da compra aí China, na... essas câmeras que é um modelo básico, dá uma adaptada, concorre no certame, e assim, além de ser só 4%, né, uma mudança radical, tem um segundo problema aí, que, enfim, gente, eu tô vendo aqui o nosso tempo tá acabando, eu só queria concluir dizendo Não, que esse Não, continue, mas projeto, fala o segundo problema. acabou. além do elemento dos 4%, o edital fala em câmera de vídeo. E assim, vocês sabem como é que é a burocracia pública, né? Um edital de contratação de um produto que vai ser de milhões de reais, ano passado o programa de câmeras custou 96 milhões de reais. Um edital dessa magnitude exige que tudo fique sempre muito bem especificado. O que diziam os editais anteriores? Que o governo vai contratar câmeras corporais e a capacidade técnica é de 50% do objeto licitado. Atualmente, o novo edital diz 500 câmeras de vídeo. Câmera de vídeo não é câmera corporal, câmera de vídeo é câmera fixa. Então, a exigência nem é de comprovar que já ofereceu câmeras corporais, ou pelo menos essa é uma leitura possível Quer a dizer, o partir cara do que edital. instalou câmera na esquina da delegacia pode concorrer. É isso. Então, assim, isso dá margens, né? Enfim, tanto para a seleção de uma Vitor, empresa que não vai Tem conseguir alguma entregar. empresa que recentemente andou instalando câmera, assim, que vai poder disputar essa licitação? Tem empresas que foram, que recentemente divulgaram,
o Coincidência. lançamento de câmeras corporais. Então, assim, Eu sou a isso favor da leva a crer que pode câmera ser um na direcionamento, né? farda do secretário de segurança e do governador. Eu acho que eles deviam usar uma câmera com acionamento remoto pela população 24 horas por dia. Não pode tirar nem para ir no banheiro. E assim, o Samir, Tribunal de Contas tem que prestar atenção nisso, porque isso pode sinalizar para um direcionamento de contratação de uma empresa já, Para né? quem fala Enfim, tanto em gestão, né? Quem fala tanto que é exato. bom gestor, né? Agora, isso é muito grave. Kennedy, tem 2 minutos. Eu queria fazer Vamos lá. é, duas perguntas para a Samira, vamos ver se ela consegue responder. Uma, você falou que diminuiu até a subnotificação de casos de agressão marido contra mulher, né? Violência Violência doméstica. doméstica. Por quê? Porque o policial não pode ignorar a ocorrência, é isso? O policial está usando a câmera com a gravação ininterrupta, ele segue mais o protocolo. É por isso que o policial morre menos e por isso que reduz a subnotificação de atendimento de, enfim, de violência doméstica. Porque quando ele segue o protocolo, ele se protege, ele acolhe melhor essa vítima de violência. Então, por isso que eu falo, a câmera corporal ela é boa para todo mundo. Reduziu, sabe o que reduziu também? Denúncias contra policiais, o que nos leva a crer que muitas dessas denúncias eram falsas. Você não vai fazer uma denúncia falsa se você sabe que você está sendo gravado, né? Então você pensa duas vezes Hum. antes disso. Então, é bom para todo mundo, não faz nenhum Quer sentido. dizer, Ah, o policial morre menos, é acionado menos, está em mais segurança, segue mais o protocolo e os caras querem fazer de tudo para fazer de conta que não vai acabar, mas vão acabar, porque tem Por que, 80% de Samira? Por que aprovação, um né? secretário da Segurança Pública não quer isso e um governador de estado não quer tudo isso para a segurança pública? porque eles nunca quiseram, né? Já era uma promessa de campanha do Tarcísio. Eles sempre Não estimularam acreditam, uma né? polícia que matasse, que. Sim, porque uma polícia que quer matar, uma câmera que está gravando ininterruptamente é um problema. A gente tem duas Sim. denúncias do Ministério Público recentes da Operação Escudo, que foram baseadas em imagens de câmeras. Lembrando que a gente também tem um arquivamento, de um caso que foi baseado na utilização de câmeras. Mas uma última informação. O primeiro contrato de câmeras vai vencer dia 1º, vulgo sábado, sábado agora. Esse primeiro contrato, como existia uma disposição do Dória de controlar a polícia, o uso da força da polícia, ele foi direcionado para os batalhões que mais matavam entre 2019 e 2020, incluindo a Rota. Se não houver Domingo vai ter festa, então, na rota. Então, se não houver uma extensão desse contrato até sexta-feira, e a gente ainda tem feriado essa semana, eu imagino que no domingo a Axon está batendo na porta da Rota e retirando as câmeras, né? Porque as câmeras são alugadas. Tem esse problema ainda. Não, Tem. inacreditável, né? Inacreditável, porque não é um problema, isso é um problema para todo mundo, é um risco para a sociedade, para os policiais, para todo Isso. mundo, né? Agora, Samira, se eles não querem que as câmeras evitem a violência policial, eles querem as câmeras para quê? Bom, de Para acordo com. vigiar a gente? Então, as diretrizes do novo edital mostram que é um instrumento operacional de vigilância, né? É isso que está proposto, eles incluem novas tecnologias que, enfim, que vão depois possibilitar reconhecimento facial, monitoramento de onde, né, com GPS, de onde está, enfim, várias das disposições que estão lá já existem tecnologicamente à disposição, no mercado. Mas na prática, o que eles estão colocando estamos menos preocupados em fazer o controle do uso da força ou de melhorar o atendimento para a população e estamos mais preocupados com o instrumento de vigilância que, em democracias, esses instrumentos de vigilância supostamente seriam para perseguir criminosos, mas na prática eles podem ser utilizados para vigiar qualquer cidadão. É, muito Zé, bom. temos que fazer uma síntese com a Vai Samira. ser difícil essa síntese, mas, Samira, você acha que é exagero dizer que que o governo federal, o Ministério da Justiça, né, aderiu ao que as PMs já fazem com as câmeras corporais? Não, é exatamente isso. As diretrizes, elas são fundamentais, era importante que isso fosse divulgado, mas eles optaram por não ousar, né? Então aderiram ao que as polícias já vêm fazendo, dando margem para. Evitar o conflito, né? Foram.
Evitar o conflito, exatamente. Se alinharam com o que já existe para não mudar nada. Eu só não entendo para que que serve, porque se você vê todas as possibilidades e você não vai punir Isso. quem descumprir, né? Poderia não ter havido esse evento hoje, que não ia fazer diferença, não ia salvar a vida de ninguém. Então, ficamos assim, o Ministério da Justiça adere o que PMs já fazem com câmeras corporais. Não Exato. muda nada. Não muda Muito muita bom. coisa, pelo menos. É isso. No edital de agora, no novo edital, vai mudar o tempo de armazenamento, provavelmente. Tá. Samira, você vai ter que voltar aqui na semana que vem, mesmo, depois do feriado, para a gente saber se a rota está sem câmera. É isso. Até agora, não tem nenhum anúncio público. A Secretaria de Segurança, anunciou que, se necessário, vai estender, né, vai fazer um aditivo do contrato. Esperamos que eles lembrem disso antes do feriado, né? É, bem lembrado. Ops, esqueci. Tá. Esqueci de ligar o calendário. Ups, esqueci, tem que devolver É, 3.125 câmeras. O outro vence em 18 de julho, tá? Os dois contratos. ó, Lembrando que tá eles ali no poderiam esquema. ser aditados até 2026, né? Então, essa licitação não precisaria ocorrer com um aditamento dos contratos de acordo com o que está previsto no papel, no contrato mesmo, né? Eles poderiam ser aditados até 2026, 60 meses. Na verdade, eles Tá. querem matar a política anterior e colocar uma outra coisa no lugar, né? Acabar com a política. Samira, obrigado. Aprendi de novo com você aqui. Muito bom ter os seus esclarecimentos para entender essa questão da portaria, que parecia uma coisa, mas acabou sendo outra, Fundamental, infelizmente. fundamental ter Pegadinha, né? tradutor de juridiquês aqui. Obrigado, Samira. Tchau, gente. Obrigada.